iniciativa da SENAD, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, e da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é redes para o cuidado e prevenção aos problemas relacionados ao uso de drogas. E para discutir esse tema, a gente recebe aqui os tutores que representam os 40 mil cursistas que acompanham, o curso em todo o país e nossos especialistas, Andréa Galassi, Décio Castro Alves e Sâmia Abreu. Vamos conhecer um pouquinho a biografia dos nossos convidados. É isso aí, pessoal. E a gente viu no último programa a questão das vulnerabilidades e discutimos que prevenção, os problemas relacionados ao uso de drogas deve começar bem cedo e não focar somente na questão das drogas e sim tudo que diz respeito à pessoa, questões culturais, sociais, econômicas, família, comunidade, tudo que faz parte desse universo em que a pessoa está inserida. Andréa, para começar, acho super importante essa contextualização. Oi, pessoal, tudo bem? Que você fez agora, Jairo, com relação à questão da abordagem dos problemas relacionados ao uso de drogas entre adolescentes, ou enfim, pensando na questão da prevenção e da escola, não só focando, não só abordando a questão da droga em si. Por quê? Porque o universo dessas pessoas é composto por outras coisas e a gente tem que trabalhar na perspectiva da integração das coisas e dos elementos que compõem e que faz sentido para a vida dessas pessoas. Quando a gente faz uma abordagem muito simplista, só focando na questão do uso da substância e como parar de usar, ou enfim, discutir estratégias de parar de uso, a gente simplesmente elimina os outros elementos que compõem a vida dessas pessoas e foca apenas em um deles que talvez naquele momento possa não ser o que realmente esteja trazendo problemas e sim outros elementos da vida, como problemas familiares ou outras dificuldades em que devem ser contempladas numa abordagem preventiva ou de intervenção sobre drogas. Décio, como que você vê o papel da prevenção nas políticas públicas, nos municípios, quando a gente vai falar dessas questões, dos problemas relacionados ao uso de drogas? O campo da prevenção tem sido o campo que, historicamente, menos tem tido investimento público, em termos de financiamento. E eu acredito que sejam uns problemas para a gente conseguir buscar maneiras mais criativas e que façam com que as pessoas se apropriem do debate. Eu acho que nós precisamos ter alguns pontos que são importantes da gente perceber. A prevenção baseada apenas no apontar os problemas e riscos das drogas, que é o que vem sendo desenvolvido no mundo inteiro há muitos anos, ela é restrita na sua capacidade de alcance. Ela talvez funcione muito bem para crianças e para aqueles que já têm uma opinião formada em relação a não ter contato com as drogas, mas certamente não produz absolutamente nenhum efeito direto de transformação. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, não só trabalhar a prevenção para os grupos que ainda não tiveram contato com as drogas, mas como que a gente deve desenvolvê-las com aqueles grupos que já estão fazendo uso ou que estão em vias de fazer, de uma maneira não tão maniqueísta e não tão só centrada na ideia de que as drogas fazem mal. Precisamos ampliar a capacidade da sociedade de lidar com o fenômeno. Quem sabe aprender a lidar com as drogas. Bem bacana essa colocação do Décio, reforçando muito o que a Andréa disse também. E aí, perguntando um pouco para a Sâmia. Sâmia, qual a importância, então, das redes, da família e da escola nessa discussão toda mais ampla que a gente está trazendo? Quando a gente pensa em prevenção, eu acho que a primeira coisa é prevenção, principalmente prevenção primária, quando essa pessoa tem um primeiro contato ou não tem um contato, é pensar em outras estratégias. O que de positivo precisa ser desenvolvido nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto, para que ele enfrente situações de risco. Então, pensar nisso, eu preciso estar cuidando dessa pessoa, desse contexto que ela está, que pode ser um contexto de risco, indutor ao uso. A gente fala muito de um modelo bioecológico, que fala desse sujeito, mas fala do ambiente que ele está. E do ambiente desde o mais micro, que é a escola, como você disse, que é um ambiente que a gente tem feito muitas intervenções preventivas, também a família, que é trazida para esse ambiente, questões de segurança, assistência social e outras instâncias que estão nesse contexto também. Então, falar do que é positivo, fortalecer o que aquele território já tem e daquelas pessoas também já têm,
E automaticamente a gente está falando de prevenção. Não precisa falar da droga em si, mas fortalecer o que já existe naquele território. Bem bacana. E agora, para atiçar um pouco a curiosidade de vocês, a gente vai ver, né, uma matéria com 3 programas, né, muito interessantes de prevenção ao uso de álcool e outras drogas nas escolas e nas comunidades. Jogo Elos, Tamo Junto e Fortalecendo Famílias. Vamos ver? 3 programas, um só objetivo: prevenir com base em avaliação de resultados para desenvolver intervenções que funcionem. Exatamente por isso, o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes indicou ao Ministério da Saúde os 3 programas já testados e aprovados em outros países. Políticas no campo das drogas, elas precisam, primeiro, estar baseadas em evidência. Segundo, elas precisam estar alinhadas com políticas de promoção e proteção de direitos humanos, precisam ter o respeito à dignidade das pessoas. Sem isso, não há como impedir violações de direitos. Você acaba correndo o risco de violar direitos. E se não houver uma base em evidência, você também acaba correndo o risco de desenvolver intervenções, estratégias, que na verdade não vão ter efeito nenhum. Basicamente, o jogo Elos, Construindo Coletivos, é um instrumento de apoio ao educador para alcançar relações cooperativas e participativas no ambiente escolar. O jogo se propõe a reduzir os conflitos e a melhorar a interação em sala de aula entre crianças de 6 a 10 anos. Isso constitui um fator de proteção que contribui e pode reduzir o uso excessivo de drogas na adolescência. Jogado em equipe, o Elos tem regras bastante simples: expressar-se de forma adequada, respeitar o outro, saber ocupar um lugar que é de uso público, cumprir as atividades de forma participativa. Ele dissolve um pouco essas relações muito autoritárias que a gente assiste em sala de aula, né? Então ele acaba favorecendo relações mais horizontais. E aí o aluno, só o fato do aluno permanecer mais tempo na escola, gostar de estar na escola, gostar do seu professor, gostar do seu aluno, né? Isso que é de alguma forma algo que o programa vai produzindo, são fatores de proteção muito, muito fortes. O Tamo Junto, direcionado aos adolescentes, é o antigo Unplugged, programa de prevenção de origem europeia, já adaptado a partir do próprio nome à realidade brasileira. Aqui no Brasil a gente trabalha educação à saúde junto, então o programa ele está implementado nas escolas pelos professores, mas também, além das 12 aulas que os professores implementam dentro da sala de aula, ele também conta com 3 oficinas de pais, que são feitas numa cooperação entre os profissionais da saúde e os profissionais da escola. A partir de agora a gente está querendo que o programa não depende mais do governo federal, mas que cada estado, cada município que recebe o programa, a partir de agora poderá ir multiplicando no seu ritmo, de acordo com suas necessidades. O programa busca tanto o fortalecimento dos fatores de proteção, como o posicionamento crítico sobre a questão das drogas e muita reflexão sobre o comportamento durante a adolescência. Na adolescência tem muito costume jovens de fumar. A maioria deles já está fumando, então é bom pra gente pensar, às vezes uma pessoa oferece pra gente, antes eu não sabia como dizer pra ela, e agora não, eu sei, eu devo pensar, a gente até aprendeu a aula passada a dizer não, tipo, quando uma pessoa, a gente aprendeu a testar um não, dizer que não, se expressar, então eu acho muito bom. A metodologia do Fortalecendo Famílias foi criada nos Estados Unidos, adaptada na Inglaterra e testada em mais de 40 países. Direcionada a pais e filhos, tem como princípios básicos a expressão do afeto e o estabelecimento de limites. Além do manual, o programa inclui DVDs que reproduzem cenas domésticas, situações de conflito, por exemplo. No Brasil, o programa passou por adaptações para se adequar às realidades regionais do país. A gente tem uma demanda muito grande por ações que lidem com esse tema de uso e abuso de drogas, não só entre adultos, como também entre adolescentes. E aí há uma expectativa de que esse programa contemple essa demanda, mas esse é um programa exclusivamente preventivo. Então, quem é a família,
que pode se beneficiar do programa. Uma família que esteja sim em vulnerabilidade, que esteja sim em risco de rompimento de vínculos, mas que ainda tenha vínculos familiares, porque ele vai fortalecer esse vínculo. Durante 7 manhãs de sábado, um grupo de até 7 famílias é encaminhado ao programa pelos serviços de assistência social. Pais, no caso mães, para uma sala, filhos para outra. Na primeira hora do encontro, os chamados facilitadores conduzem a sessão separadamente. Cada grupo debate um tema ou tem uma atividade específica. Na segunda hora, todos se reúnem para trabalhar de forma mais lúdica. A hora do lanche também é um momento especial. Muitas vezes, a única refeição na rotina familiar, compartilhada por adultos e crianças durante toda a semana. Ao final dos 7 encontros, o Serviço de Assistência Social que aplica o programa segue acompanhando as famílias. É muito bom. E ajuda na educação, ajuda no respeito dentro de casa, na harmonia e paz. Esse projeto ele ensina muitas coisas, tipo o carinho da família, o amor e os limites. Antes a gente ficava discutindo demais, brigando, aí depois que eu comecei a vir pra cá, eu descobri que a gente tem que ser gentil com todo mundo e tem que respeitar também. Eles percebem que realmente o programa está dando uma dica, vamos dizer assim, né? Que são os instrumentos de atuação para a educação. E aí também trabalha um pouco da relação de confiança, de sentimento, os pais mostram como eles se sentem, né? Porque às vezes o jovem acha que é só ele que tem estresse e vice-versa, né? Não é uma via de mão única. Então o programa ele vai trabalhar isso nas famílias, então é importante. O uso de drogas ele é dinâmico, os contextos são dinâmicos, então para a gente poder monitorar, para a gente poder acompanhar, poder entender e pensar estratégias que não vão ser únicas, elas também precisam ao longo do tempo ir se adaptando às mudanças que vão acontecendo naquele contexto de uso, ao padrão de uso que também vai se modificando, ao tipo de droga que vai entrando. Então tudo isso precisa ser entendido e ser acompanhado e precisa acontecer de uma forma contínua e de forma integrada. É muito legal. E Sâmia, você que está acompanhando esses programas, o piloto desses programas, você já tem uma avaliação dessas experiências que estão sendo desenvolvidas nas escolas públicas brasileiras? Em 2013 a gente fez um pré-piloto, um tamanho menorzinho, assim, menorzinho pensando numa política pública, para ver se eles adaptavam à realidade brasileira. E o que a gente viu de mais surpreendente, a primeira coisa foi uma adesão incrível, assim. De fato, né, quando o Jogo Elas vai para a escola e essa professora ela revê a própria prática, né, isso melhora a relação entre os alunos, melhora a relação, né, entre eles, com a professora também, com o sistema educacional. E o que a gente tem visto é, quando eu melhoro esse vínculo, eu diminuo a possibilidade de evasão escolar. Quando eu estou falando de drogas, né, então eu não estou, como a gente estava debatendo antes, eu não estou falando de drogas com criança de 6 a 10 anos. Eu estou melhorando as relações daquelas crianças. E aí elas têm a escola como um ambiente de segurança. Então, esse é um ponto positivo, a gente já viu isso como um grande resultado. Em relação ao hashtag Tamo Junto, o que a gente viu é como ele trabalha as habilidades de vida, também tem esse caráter de adesão, e os alunos, eles extrapolam essas habilidades para outros ambientes. Então, a escola é um ambiente mais agradável, os pais começam a dizer que esses alunos têm um comportamento diferenciado, tem um outro componente, que é o componente das famílias, que acontece no programa também, que aproxima saúde e educação naquela lógica do território. Então, a gente já tem esse resultado. E foi feita uma pesquisa quantitativa também do hashtag Tamo Junto, com grupo controle, grupo experimental, e o que a gente viu é que os alunos que passaram pelo programa, eles têm, de fato, usado menos do que os alunos que não passaram pelo programa. Então, já é um resultado de prevenção, mesmo em curto prazo, mas ele já acontece. E do Fortalecendo Famílias, né, acho que o programa ele é autodescritivo em relação a isso, mas esse fortalecimento de vínculos. E uma outra coisa que a gente viu, que além das famílias estarem mais unidas, fazerem mais atividades juntos, ter um ambiente mais amistoso, essas pessoas que participaram do programa, elas utilizam mais o serviço da assistência social, que é onde acontece o programa. Então, elas começam a olhar para os equipamentos de saúde, de assistência, de segurança disponíveis no seu território como parceiros, né, da sua convivência, nesse enfrentamento em relação ao uso de drogas. Então, esses são os primeiros resultados. Nesse momento, tem 11 cidades participando dos programas, está nas 5 regiões, e o que a gente viu que, embora sejam versões
adaptadas, elas estão bem brasileiras, a adesão é bem grande. Tomara que isso, né, consiga ganhar mais e mais escalas, que a gente tenha mais cidades no Brasil, né, que possam, né, de alguma maneira, trabalhar esses programas que parecem muito legais mesmo, bacanas. Parabéns aí, Samir. Bom, e aí a gente vai começar agora com os tutores, né, que estão aqui representando os nossos cursistas, né, que assistem e acompanham o curso em todo o Brasil. E, enfim, a gente tem uma primeira pergunta da Michele. Michele, por favor. Oi, tudo bem? Então, como é uma questão que muitos cursistas têm interesse, justamente por muitos trabalharem na área da educação, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como a escola tem convivido com os problemas relacionados ao uso de drogas e também a importância dos programas de prevenção realizados na escola. A gente tem um histórico hoje de programas de prevenção na escola que estão muito pautados na informação. Então, isso é o que pode ser feito, isso é o que não pode ser feito, esse é o tipo de substância, né? Ou vamos falar sobre ex-dependentes, os riscos, os malefícios disso. Esse é o histórico que a gente tem. Quando a gente pensa em novas intervenções nas escolas, intervenções de prevenção, o foco é bem pautado no fortalecimento dos fatores de proteção. Então, eu tenho a escola como um ambiente privilegiado, que tem esses profissionais, que tem os alunos, e eu começo a trabalhar com esses professores ou com gestores escolares de intervenções pautadas na promoção de fatores de proteção. E aí eles são habilidades de vida, como eu falei, de manejo das emoções, identificação de sentimentos, resolução de problemas, tomada de decisão. Então, uma coisa que é diferente hoje da escola e que a gente vem estimulando para que isso aconteça é que ela não seja um ambiente de guerra às drogas, né, ou da pedagogia do terror, mas que ela seja um ambiente protetor e que estimule nesses educandos o pensamento crítico em relação à questão do consumo, do uso e de toda a questão social que está relacionada às drogas. Júlio, agora você tem uma pergunta para o Décio, é isso? Diga. Décio, eu gostaria de saber, além das ações realizadas pelos órgãos públicos, como a sociedade civil pode contribuir para os programas de prevenção aos problemas relacionados aos usos de drogas? Eu acho que é legal resgatar o fato de que, no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, a prevenção feita nas escolas foi basicamente desenvolvida a partir da Polícia Militar dos estados, né, chamado PROERD, com alguns municípios desenvolvendo atividades, por exemplo, em Santo André tem o Anjos da Guarda, no município de Guarulhos, no estado de São Paulo, tem o Projeto Guarde, que parte das guardas municipais indo para as escolas. Em princípio, era bem na linha do que a Samia colocava, né, as informações dos malefícios causados pela droga. Mas sempre me chamou muito a atenção porque essa prevenção era sistematizada a partir da área de segurança pública, né? E depois que eu fui descobrir que isso era um acordo que o Brasil tinha feito com o USAID, que é a agência americana de fomento para políticas sociais no mundo. Então, eu acho que isso é um pouco o status quo do que foi desenvolvido nas escolas brasileiras de maneira mais sistematizada nos últimos 15 anos. Ampliar esse foco do ponto de vista da prevenção e pensando de como a sociedade civil pode participar de outras maneiras, eu acho que os exemplos trazidos nos 3 programas apresentados já mostram um caminho que deve para nós, pelo menos do meu ponto de vista, estimular-nos a buscar outras maneiras de construir essa troca de informações dentro da sociedade civil. Por exemplo, o que é você falar para uma comunidade que tem na venda do ilícito a sua principal fonte de renda, você falar dos malefícios da droga? Muito provavelmente causa muito pouco impacto, pelo óbvio, né? Porque as questões ali associadas são muito maiores do que ficar ou não doidão sobre o efeito de alguma substância, né? Tem a ver com a sobrevivência de grupos que não conseguem ascender aos aspectos de produção econômica. E isso a gente pouco fala. Fundamental é convidar a sociedade, e por isso, mais uma vez, os conselheiros presentes, a fazer de maneira mais aberta esse debate, não tão só centrado na ideia de que ter contato com as drogas vai fazer mal na vida. Eu estou querendo dizer que a gente não passa a mensagem completa no que diz respeito aos efeitos das drogas. E aí, quero citar aqui o pai da medicina, o Hipócrates, né? Lá, há 2.000, 3 anos atrás, ele falava que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E esse talvez seja o nosso grande desafio, como ensinar as pessoas a lidar com essas substâncias no seu cotidiano, porque elas vão continuar presentes e elas já estão presentes. Bacana. E a Rafaela, né, traz mais uma pergunta dos cursistas. Gostaria de contextualizar como que o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde,
deve atuar junto à população na prevenção, na promoção de saúde dos problemas relacionados ao uso de drogas? Olha, eu vou aproveitar o gancho, porque foi anunciado lá, como eu participo de um projeto que a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas vem desenvolvendo, que é o Projeto Redes. Essa secretaria, que é ligada ao Ministério da Justiça, ela tem a função institucional de articular todas as ações que envolvem o tema drogas nas políticas públicas. São 3 redes que precisam estar continuamente trabalhando em conjunto, que é a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS, a rede da saúde, que tem uma proposta extremamente complexa, eficaz, adequada, só que com muita dificuldade de implantação no Brasil por conta das questões dos financiamentos das redes públicas, com os centros de atenção psicossociais de álcool e drogas, com as unidades de acolhimento, com os consultórios na rua funcionando, com os NASFs na atenção básica, com as equipes de especialistas dentro da saúde da família, tentando trabalhar em rede, porque hoje, tanto para a saúde quanto também para o Ministério do Desenvolvimento Social, a constituição do trabalho em rede é o principal foco de organização das ofertas de cuidados no que diz respeito a políticas públicas. E sempre com o objetivo que a NARA coloca lá, a NARA da UNDC coloca na matéria, que é garantia inegociável dos direitos humanos e das escolhas das pessoas que fazem uso de substâncias no que diz respeito a que tratamento elas vão ou não ter que se submeter. Muito legal, né? O Décio enfatizando a importância do trabalho em rede. A gente vai encerrando esse bloco e no próximo a gente volta com promoção da saúde, redução de danos e vamos conhecer o projeto Corra para Abraço que está acontecendo nas ruas de Salvador. A gente já volta.